Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Vim aqui falar com vocês a respeito do DIU. O que é o DIU, na verdade? Eu já falei um pouquinho aqui, mas essa semana eu falei sobre a diferença entre o DIU de cobre, de prata, e surgiu uma dúvida, então eu quero esclarecer. O DIU é o dispositivo intrauterino, tá? E ele é um método utilizado para evitar gravidez. Muitas pessoas usam o DIU, principalmente o Mirena hormonal, para tratar outras doenças, mas ele é muito usado para evitar gravidez. E nós temos 3 tipos de DIU, dispositivo intrauterino. O DIU de cobre, o DIU hormonal, que é o DIU Mirena, tá? E o DIU, que ele não é tão novo assim, já tem tempo, que é o DIU de cobre com prata. Qual a diferença entre eles? O DIU de cobre, ele faz uma ação local intraútero, tá bom? Ele provoca... O DIU de cobre, o cobre, na verdade, ele faz um processo inflamatório dentro do útero. Com isso, ele torna o útero um meio muito ruim para uma gestação. Então, a ação do DIU de cobre é uma ação local. Esse processo inflamatório torna o útero um local muito ruim para uma gravidez. O DIU hormonal, ele tem o levonorgestrel, que é um hormônio, tá? Ele tem, além dessa ação local, ele libera o hormônio levonorgestrel na corrente sanguínea. Então, ele tem 2 ações, tá bom? Por isso, ele é um método muito seguro, mais seguro ainda do que o DIU de cobre. Então, o Mirena, o DIU hormonal, além da ação dele local, intraútero, ele libera o levonorgestrel, que é um hormônio que também evita a gravidez. Além disso, o Mirena, ele aumenta o muco vaginal. Com isso, o espermatozoide encontra uma barreira. Então, pensando bem, o DIU Mirena, ele tem 3 formas de proteger a gestação. Ele aumenta o muco vaginal, com isso o espermatozoide tem uma dificuldade de entrar pela vagina, tá? E entrar via útero. Ele tem a sua ação local e libera hormônio na circulação. Então, ele é muito seguro, tá? A diferença entre cobre e Mirena, de anos, né, de tempo, é que o DIU de cobre, ele tem a durabilidade de 10 anos. O Mirena, somente 5 anos, tá bem? E aí, tem o DIU de cobre com prata. O que ele faz, na verdade? Então, muitas pessoas, inclusive eu, tá? Falei que o DIU de cobre com prata, ele veio para minimizar os efeitos do DIU de cobre, ou seja, como o DIU de cobre faz uma ação local intraútero, fazendo um processo inflamatório, você pode pensar o quê? O DIU de cobre não é tão indicado para quem tem dor menstrual e quem sangra muito, porque ele está fazendo um processo inflamatório, logo vai ter mais dor e mais sangramento. Isso é real, tá? E aí muitas pessoas, inclusive eu, mencionei que o DIU de cobre com prata veio para minimizar esses sintomas, ou seja, ele é utilizado para... Assim como o de cobre, ou seja, para quem não pode usar hormônio, mas para não ter tanta dor ou tanto sangramento. Mas eu fui na fonte, eu fui realmente ler o artigo que embasou a criação do DIU de cobre com prata. E, na verdade, as mulheres que foram usuárias de DIU de cobre com prata teve a mesma intensidade de dor e de sangramento do que as mulheres que usaram cobre. Ou seja, essa questão que eu já até peço desculpas, falei aqui que o DIU de cobre com prata veio para minimizar o sangramento e a dor, não é verdade. Na verdade, o DIU de cobre com prata é porque a prata, ela veio para dar suporte para proteger o útero em relação ao cobre, tá? Porque o cobre com o tempo... Então, na verdade, a prata ela vem tão somente para estabilizar
o cobre, para ele ter um pouco menos de processo inflamatório, vamos dizer assim. Então, essa questão de que as pessoas vendem o DIU de prata com cobre para ter menos cólico, menos dor, não é verdade. Fiquem ligados, tá ok? Usar o DIU de cobre ou o DIU de cobre com prata, no final é a mesma coisa. E realmente o que você deve pensar no uso do DIU é questão hormonal ou não, tá ok? Beijos e até o próximo vídeo.